Isaías 26:3. Diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Diga comigo, perfeita paz. Mais uma vez aí na sua casa, perfeita paz. Aquele cujo propósito está firme. Propósito está firme, porque em ti confia. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Um versículo fácil de decorar. Isaías 26:3. Agora nós vamos para a carta de Paulo aos Efésios, que também é uma carta que eu gosto bastante, sempre recorro a ela, no capítulo 6, versículo 13 e 14. Efésios 6, versículos 13 e 14. Diz assim: Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Diga comigo, inabaláveis. É bom, é quase um trava-língua, né? Inabaláveis. Depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Hoje pela manhã eu tive uma experiência muito forte para o meu coração. Eu geralmente, de manhã, faço a minha devocional, logo em seguida posto o versículo do dia, vocês devem ver nas minhas redes sociais, às vezes eu mando para algumas pessoas, às vezes mando um trechinho por WhatsApp, para algumas, outras. Mas hoje, aqui chegando à igreja, depois desse tempo, eu estava aqui de manhã, estudando um pouco, lendo, e aí abro o Facebook e vejo uma postagem da minha esposa, da minha amada Amabile. E ela colocou uma foto da janela do quarto da Vitória para o quintal ali da onde a gente mora. E ela, naquela postagem, escreveu uma frase que eu gostaria de repeti-la. É um momento em que precisamos alimentar nossa fé. Se você alimentar sua fé, seus medos morrerão de fome. Se você alimentar seus medos, sua fé morrerá de fome. Nossa tendência é alimentar nossos medos. Temos que fazer coisas intencionais para alimentar a nossa fé. E depois ela cita aqui um texto do profeta Jeremias, porque sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor. E aí, inclusive, eu compartilhei. E aí, eu tive uma surpresa, uma outra surpresa, quando ela colocou no comentário que isso aqui foi baseado em alguma coisa que ela ouviu de mim. E eu disse, Senhor, como a gente tem uma mania de esquecer muitas coisas, e principalmente nos momentos onde a gente se sente fragilizado, em crise, e isso me fez tão bem. E de fato eu pensei, de fato eu preciso alimentar a minha fé com bastante sustância, com bastante vitamina, para que os meus medos, as minhas angústias, as minhas instabilidades morram de fome. E não o contrário, não alimentar os meus medos, as minhas angústias, as minhas preocupações, os meus temores, para que a minha fé morra de fome. E aí me deparei com esses dois textos distintos, de Isaías, no Antigo Testamento, e de Paulo aos Efésios, no Novo Testamento, mas que tem palavras muito interessantes. Por exemplo, Isaías vai dizer sobre propósito firme. Paulo vai dizer que a gente precisa permanecer inabalável. Deve ter alguma tradução que possa, inclusive, traduzir permanecer firmes. Mas Paulo vai dizer depois, mantenham-se firmes. E em tempos como o nosso, que nós estamos vivendo praticamente doutrinados, infelizmente, não estou dizendo que isso atinge todas as pessoas, mas atinge muitas pessoas, um tempo que a gente está sendo doutrinado pela mídia digital, televisão, rádio, internet, meios de comunicação, chats, grupos de WhatsApp, não falta informação.
E essas informações, elas têm trabalhado com as suas estatísticas, com os seus dados, com os seus furos, com alguém querendo encontrar alguma coisa nova, com uma série de coisas que vão chegando na nossa vida, elas estão se tornando formadoras de opinião. E, infelizmente, às vezes, formando opiniões em nós que fazem a gente alimentar o medo e não a fé. Que fazem a gente alimentar o pânico, o desespero e não a fé. E tem gente, hoje em dia, que não está saindo de casa e que basicamente passa a maior parte do seu tempo só se alimentando dessas notícias, dessas informações, desses números, dessas manchetes, dessas estatísticas, e a sua mente está sendo catequizada, de uma certa forma, por todas estas informações, e isso é muito interessante. Só que eu cheguei à conclusão de que nós estamos vivendo uma época de tanta informação que parece que o excesso de informação está gerando desinformação. Porque a gente está ouvindo tanta informação direcionada, focada numa direção única, que a gente se desinforma, muitas vezes, do que está aos arredores, dos outros horizontes. Parece que a nossa visão ficou muito focada num horizonte só e não temos mais tido o horizonte amplo. E a fé, queridos, a fé é multifocal, a fé é multifacetada, a fé enxerga horizontes muito amplos, muito grandes, muito distantes. E é por isso que a fé consegue, sim, num momento onde a gente se sente acuado pelo medo, pela desinformação, nos mostrar outros caminhos. Mas, se a gente ficar alimentando a nossa mente com apenas esse tipo de recurso, a gente não dá conta. E aí vem o versículo 26, o versículo 3 de Isaías 26. Você está comigo? Ele diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. E aí eu fui olhar, eu gosto muito de... Quem já caminha comigo sabe que eu gosto de olhar para o hebraico, para o grego. Quando o texto foi de fato escrito e na cultura oriental a palavra tem não apenas um significado, mas ela tem um contexto, ela tem um ambiente, ela tem uma ideia muito mais ampla do que apenas uma palavra para traduzi-la. E aí eu fui pesquisar essa palavra propósito. Propósito está firme. A palavra no hebraico é yetzer. E essa palavra significa mente, imaginação, cultura intelectual. Eu achei sensacional, cultura intelectual. Então, quando Isaías, pela revelação de Deus, diz que o Senhor guardará em perfeita paz aquele cuja sua cultura intelectual está firme. Aquele que a sua imaginação está firme em Deus, nesta perfeita paz, porque, ele vai dizer em seguida, em Deus confia. E eu disse: Senhor, que lindo isso, que a minha mente, que a minha imaginação, que a minha cultura intelectual fique guardada em perfeita paz, porque eu confio em Ti, mesmo nesse ambiente tão instável que eu e você estamos vivendo. Eu achei isso sensacional. E tem muito mais sentido para os nossos dias pensar que o propósito firme tem a ver com uma mente, uma cultura firmada no Senhor. E nós aqui, nessa caminhada já de 2 anos, falando de intimidade com Deus, tentando levar a igreja por esse caminho, uma das coisas que nós temos dito é que nós precisamos desenvolver a cultura do céu. É viver o céu na terra. O ano retrasado, se não me engano, eu li um livro de Bill Johnson, um pastor americano, e o tema do livro é Quando o Céu Invade a Terra. E a grande proposta de Bill Johnson é você viver na terra, não, obviamente, de uma forma utópica, mas é você tentar trazer o céu para a sua realidade, a
fé, a esperança, o amor, a graça, o cuidado em Deus na terra. É ter uma cultura do céu nos seus dias, é ter uma cultura do céu nas suas crises, é ter uma cultura do céu nos seus medos. Mas, diante do excesso de informação, muito pequeno, num universo muito pequeno, num horizonte muito limitado, perto do campo da fé, nós estamos desenvolvendo uma cultura de medo, de pânico, de estresse, de angústia, de desespero, de dor. Não é assim que muita gente está sentindo? Talvez você está me vendo e possa ser assim que você esteja se sentindo. Então, aquilo que a gente deixa entrar na nossa cultura, na imaginação, no nosso coração, pensando na figura oriental, vai determinar como a gente vai se sentir. E muitas vezes nós não estamos nos sentindo por causa das coisas que estão ao nosso redor. Às vezes as coisas que estão ao nosso redor não estão tão ruins assim, mas a gente colocou tanta coisa dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que aí nós nos sentimos muito piores do que de fato a realidade diz. Por isso, Isaías diz que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Propósito, a cultura intelectual, a mente, a imaginação, é firme nele, porque nele confia. Por isso, se eu deixar as notícias ruins dominarem os meus pensamentos, eu não vou me surpreender de que os meus níveis de ansiedade vão aumentar. Eu não vou me surpreender que eu vou começar a ter problemas de saúde mais graves, porque o medo vai estar no teto, no pico, e isso vai nos afetar, queridos. Por isso, Isaías disse que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. E aí, tem o outro lado da moeda. Você está comigo? O outro lado da moeda é que, se eu deixar a informação do céu, a cultura do céu, tomar conta da minha cultura intelectual, os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus níveis de ansiedade e de estresse vão diminuir, vão desaparecer. E uma das coisas que eu tenho dito e quero dizer para você enfaticamente é: deixe a verdade do Senhor governar a sua vida. Não a verdade do mundo, a verdade do Senhor, a verdade do céu, da cultura do céu, a verdade do Cristo que nós cremos. Jesus, é muito interessante esse texto, eu quero ler com vocês. Quando ele está fazendo a oração sacerdotal com os seus apóstolos, em João capítulo 17, no versículo 17. Olha que interessante esse texto. Ele diz assim: santifica-nos na verdade. A palavra santificar é separa-nos, traze-nos com um propósito bonito para a verdade. Mas eu quero guardar esta palavra aqui. A tua palavra é a verdade. Eu achei interessante. Sabe a palavra palavra? No grego é logos. E sabe o que significa? Significa assim, a palavra que foi proferida, a palavra que foi declarada, a palavra que foi dita, a palavra que foi informada. Não é apenas a palavra que está escrita ali num canto, que você lê, mas é uma palavra que teve um agente, teve uma pessoa, um sujeito que a proferiu, que professou, que falou. E aí eu achei sensacional, porque ele diz que esta palavra é a verdade, e a palavra verdade é a aletheia no grego, que Jesus também vai dizer em João 14:6, que ele é a aletheia, a verdade. Então, o que esse texto está querendo dizer para mim, para você, é que existe uma palavra proferida da boca do Pai, para mim e para você, que é a verdade. E quando eu me apego à palavra que sai da boca do Pai, a minha cultura intelectual é fortalecida diante dos meus medos, diante das minhas crises.
No mesmo tempo que a boca do repórter, do jornalista, do governante, do órgão de saúde, do órgão de economia, de um médico que vai dar o diagnóstico de uma doença, que ele profere a verdade. Olha, você está doente, olha, você está passando por isso, olha, isso vai acontecer com você. Existe uma outra palavra que sai da boca do Pai que diz assim: não tema, eu tenho poder, quem crê em mim obras maiores fará, para Deus nada é impossível. Captou a mensagem? Então, eu e você precisamos nos apegar na palavra proferida. E a própria palavra proferida é o próprio Cristo. E quando eu me apegar a esta palavra, os meus medos, eles começam a desaparecer. Os meus medos começam a diminuir, os meus níveis de ansiedade. Mas aí ele diz mais. Ele diz que, olhando para o texto de Efésios 6, olha lá o Efésios 6, 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Estamos passando por isso, para permanecer inabaláveis, depois de verem tudo. Muda o versículo 14. E assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Eu gostei muito dessa palavra. É interessante que quando o apóstolo Paulo vai construir a armadura, ele não começa a armadura, por exemplo, pelo escudo, ele não começa pelos sapatos, não começa pelo capacete, não começa pelas braçadeiras, ele não começa pela couraça, ele começa pelo cinto. E aí, olhando, pesquisando, a gente vai saber que quando o soldado na guerra romano, naquela época, ia para a batalha, o primeiro utensílio que ele colocava no seu corpo era o cinto. Não é o cinto como a gente usa aqui, né? Mas era quase o cinto do Batman. Lembra do cinto do Batman, que tem de tudo no cinto? Só que esse cinturão não era só aqui na cintura, vinha aqui por cima também. E esse cinturão da verdade era o responsável para sustentar a espada, para sustentar o escudo, para, se quisesse colocar inclusive o capacetinho do lado aqui para andar, também. O cinturão da verdade é a sustentação de toda a armadura. Então Paulo diz, você tem que colocar o cinto da verdade, porque se você não tiver vestido esse cinto, todos os demais elementos estarão insustentáveis, estarão à mercê de caírem, e você estará vulnerável. E é essa verdade que eu e você precisamos guardar nesse tempo de instabilidade, acreditar nesta palavra, que existe um fundamento que eu e você podemos nos sustentar, nos apegar e depositar as armas que nós temos. Deus sustenta, esse cinturão vai sustentar a verdade para a gente enfrentar os ataques. E aí quando vier o ataque do inimigo, eu quero que você esteja com o cinturão da verdade, para que quando o diabo vir com uma mentira bem grande, você pode pegar a tua espada e dar uma espadada nessa mentira. Quando o inimigo tacar setas de engano, de desespero, de angústia no seu coração, você põe o escudo na frente aqui, diz aqui, em mim não, comigo não, violão. Eu estou sustentado pelo cinto da verdade. Eu estou sustentado pelo Cristo. Em mim isso aí não vai pegar. Na minha mente não. No meu coração não. Então, quando eu olho para essa palavra, eu entendo que eu tenho que encontrar um lugar de sustentação na minha imaginação, na minha mente, para que eu não entre em desespero. Jesus nos ensinou isso. E é muito lindo o texto de Isaías, eu estou brincando com os textos aqui, já estou até concluindo, porque Isaías escreve essa palavra para o povo que enfrentou o exílio. O povo que enfrentou o exílio, para Isaías, foi um povo que perdeu terra, foi um povo que perdeu dinheiro, foi um povo que perdeu a sua identidade nacional, porque eles foram repatriados e foram humilhados, foram pessoas que perderam as suas famílias, foram pessoas que, em alguns casos, perderam a sua própria dignidade, foram abusadas sexualmente, foram pessoas que perderam a sua liberdade de ir e vir. E é no meio desse caos, dessa situação que, imagina como era a mente de uma pessoa no exílio, de um pai que viu a sua filha morrer por estupro.
de um marido que viu a sua mulher ser vendida como escrava, de um homem que teve a sua integridade física, inclusive sexual, violada. Como era a mente desse povo? E aí Isaías vem e diz assim: o Senhor, Ele vai guardar vocês em meio a tudo isso, em perfeita paz, quando a cultura da imaginação de vocês, a mente, embora tudo esteja desse, mas a mente estiver firme, porque vocês têm que confiar nele. E essa palavra perfeita paz é interessante, porque, na verdade, deveria ser: o Senhor guardará em paz, paz. Porque, na verdade, são duas palavras idênticas, né? Ali está em perfeita paz, mas no hebraico é shalom, shalom. E quando aparecem palavras iguais, repetidas, isso é um sinal de uma grande ênfase. Então, Isaías está dizendo assim: olha, Deus tem algo grande para vocês. Ele tem algo significativo, que é muito maior do que as circunstâncias. Não deixem-se amoldar por aquilo que está ao seu redor. E nós que conhecemos as Sagradas Escrituras, sabemos que o povo venceu o exílio. Sabemos que Deus tirou o seu povo das mãos dos seus adversários. Sabemos que Deus restituiu a terra do seu povo. A profecia do Vale de Ossos Secos de Ezequiel é uma profecia muito clara sobre isso. Aquele povo que estava como um monte de ossos mortos. Deus reconstrói a dignidade e faz desse povo um grande exército. Deus promete, Deus cumpre o que promete. O desafio é, no meio da crise, no meio da dificuldade, permanecer inabalável. Manter o propósito firme, a mente firme, centrada no Senhor. A chave para experimentar isso é perseverar com os pensamentos em Deus. Não deixar que as nossas mentes e o nosso coração seja alimentado por informações que às vezes desinformam mais do que informam. Até porque, citei o Bill Johnson, eu tenho aprendido na minha experiência, e não é fácil porque eu sou humano, passo por muitas lutas, muitos medos, muitas dificuldades, eu tenho aprendido que eu não sou daqui. E eu tenho que ter uma cultura do céu muito maior do que uma cultura da terra, porque eu vou passar muito mais tempo lá do que aqui. Então eu preciso me preparar para isso. Então, queridos, no que isso tem a ver, eu concluo, você nessa noite, diga assim, aonde você está: eu vou me apropriar dessa perfeita paz. Eu vou me aculturar dessa verdade. Eu vou me vestir desse cinto, para que todas as minhas defesas estejam fundamentadas na verdade, que é o próprio Cristo. E aí, se ainda assim você tiver dificuldade, lembre de um outro profeta, que também sofreu. Diz: quando você está com dificuldade, traga à memória o que te dá esperança. Lembre as vezes que Deus já agiu na tua vida, na tua família, na tua casa. Não é suficiente? Então, tá bom. Lembre do que Deus fez com o povo no Egito, libertando lá das mãos do faraó. Lembre do que Deus fez com o povo, quando não tinha comida, não tinha dinheiro, o povo estava passando necessidade, entre aspas, reclamando. Deus foi lá e mandou a provisão, o maná do céu, mandou água, mandou codornizes. Lembre-se quando vier um adversário enorme, com muito mais recurso, muito mais preparo, muito mais força, com sede de morte contra você. Lembre-se que Davi passou por isso e venceu o Golias. Lembre-se quando todos te traírem, quando as pessoas te abandonarem. Lembre-se quando você estiver sendo levado por uma situação vergonhosa, como José foi, quando foi enviado pelos seus irmãos para o Egito. Lembre-se de que naquela prisão, Deus começou a construir uma grande provisão na vida de José, e José foi um homem extremamente próspero. Lembre-se dos episódios de que Deus agiu na sua vida. Isso te dará esperança. Isto te dará força. Isso te sustentará. Pegue a palavra proferida da boca de Deus nesses dias e não a palavra proferida da boca de homens.
a tua palavra proferida, Deus, que é a verdade. Eu vou confiar na tua verdade.